Hoje, em pleno século XXI, dá para se ver e notar claramente que existem muitas pessoas por aí que estão pervertendo o Evangelho de Cristo. E isso não é bom para ninguém. Isso prejudica muitas vidas, porque essas pessoas se desviam do Evangelho genuíno, puro e simples. É aí que está a grande diferença. Porque quando alguém é pervertido ou tem o evangelho pervertido em sua mente, essa perversão leva a ele a praticar coisas erradas. E esses erros, eles vão aumentando cada vez mais. E isso é um erro espiritual gravíssimo, onde muitas vidas são afetadas por isso. E é claro que o próprio Senhor Jesus não concorda com isso em tempo algum. Mas não é apenas o Senhor Jesus que não concorda com isso. Você e eu não podemos aceitar também, porque é errado. É algo nocivo. É algo que faz a massa ser toda levedada, estragada, apodrecida. Essa é a condição de quem passou para um outro evangelho. Porque alguns, infelizmente, perverteram o evangelho de Cristo. E agora estão pregando um outro evangelho, diferente, oposto, contrário, que causa estragos na igreja. Sem dúvida alguma. É por isso que a igreja hoje está na condição em que está. Você não parou para pensar nisso ainda não? Você não se deu conta disso? Você não consegue enxergar essa realidade? Se você não está conseguindo ver isso, tem alguma cegueira de entendimento impedindo que você veja isso. E isso é mais uma razão para você se dar conta do erro em que você caiu, ou do erro ao qual você foi induzido pela artimanha de muitas pessoas que se infiltraram. E essa infiltração tem como objetivo desviar a igreja daquilo em que ela não deveria se desviar em tempo algum. Como que eles fazem as pessoas se desviar disso? Persuadindo, inventando, criando outras coisas, para as quais muitas pessoas incautas, ingênuas e inocentes dizem amém. Assim começam a participar disso aí. Começam a ser coniventes com essa situação. Cúmplices. Tem cabimento isso acontecer? Não, não tem. Porque é errado mesmo. É errado se deixar envolver e se enredar por palavras que desviam você do evangelho e faz você passar para um outro evangelho, que é oposto ao evangelho que o próprio Senhor Jesus começou a pregar. Então, isso é um erro. E esse erro não pode continuar. É preciso que agora as pessoas retornem à sensatez, se purifiquem nesses erros enquanto ainda há tempo. Porque se alguém continuar insistindo nisso, com teimosia, por teimosia, ou por incredulidade, como é que posso dizer, por palavras que convencem elas a permanecerem nesse erro, não existe desculpa para isso. Então, agora a hora da mudança tem que partir daqueles que estão passando por isso hoje. Porque eu vou ler aqui um texto que mostra que isso já aconteceu lá no primeiro século. Vamos ler aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Olha só o que está escrito aqui, ó. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam
e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, isso estava acontecendo. Paulo, um dia, com seus companheiros, chegaram lá na cidade da Galácia, começaram a pregar o evangelho, pessoas ouviram, se arrependeram e se converteram ao Senhor Jesus, e todos esses que se converteram ali, cada um deles individualmente se tornaram igrejas do Senhor Jesus. E aí, Paulo ficou ali algum tempo, tal, mas depois ele teve que ir para outros lugares e aconteceu o que eu li aqui. Alguns estavam perturbando a igreja e fizeram muitas dessas pessoas passarem para um outro evangelho, oposto, errado, perverso, maligno, que afetou a igreja de modo errado. E isso prejudicou. Então, hoje a situação nesse século XXI está muito pior do que naquela época. Muito pior mesmo. Dá para se ver claramente. Dá para notar. As notícias que ouvimos demonstram isso. Mostram a realidade. Que tanto você como eu podemos ver de forma evidente, clara e objetiva. E diante dessa situação, vamos ficar passivos? Vamos nos acomodar? Vamos nos amoldar a esse outro evangelho para o qual muitos já passaram? Porque alguns estão perturbando a igreja para que isso aconteça? Será que temos que achar que isso é normal e permanecermos assim, aceitando numa boa, tolerando de boa mente? É claro que não. A igreja não pode se deixar que isso aconteça mais. Então, é preciso que agora tenha uma reação. A reação é sair desse outro evangelho e voltar para o evangelho. Porque aquele que te chamou na graça é Cristo Jesus. Ele te chamou na graça para o evangelho dele, que é genuíno, puro e simples. Então não tem como confundir um e outro. Então agora é hora de pensar a respeito disso. Abrir os olhos, acordar. Ainda há tempo de fazer isso. Ainda há tempo de a igreja hoje que está afetada por esse outro evangelho jogar tudo isso fora. Joga esse evangelho fora que não serve para nada, a não ser te prejudicar, te fazer errar, te fazer tropeçar, te fazer deturpar as escrituras, te fazer desobedecer a Deus e ao Senhor Jesus, fazer você, como é que eu posso dizer? Fazer você anular a graça, desfazer o escândalo da cruz, não dar ouvidos para a nova aliança, enfim. Só coisas que prejudicam a igreja podem decorrer disso. E essa situação, é por isso que essa situação não pode continuar mais. Então, agora é hora de ter essa mudança. Foi com esse objetivo que Paulo escreveu essa epístola para a igreja da Galácia. Para que ela pudesse, quando essa epístola foi lida diante deles, eles pudessem retornar à sensatez e se purificar desse erro. Que é ser induzido por alguém que está pregando outro evangelho e te afastando do próprio Senhor Jesus. Então, é preciso que isso aconteça. Isso não é brincadeira. Porque quando alguém se complica nessa situação de passar para um outro evangelho, a solução é voltar para o que é simples. O que é simples é bom, é perfeito. Não há paralelos no mundo que se possa comparar ao que é simples em relação a essa questão de passar para um outro evangelho. Que é ruim, é mau. Não serve para a igreja em tempo algum. Então agora é hora da igreja
ver isso aí, ver o estado em que está, cair em si, cair na real e voltar imediatamente para o Evangelho do Senhor Jesus. Para que esse Evangelho possa produzir na igreja mudanças sérias, profundas, verdadeiras, que vão contribuir para a igreja chegar no final aprovada. Porque se a igreja insistir nessa teimosia, nesse erro de permanecer nesse outro evangelho, não vai chegar no final aprovado, vai ser reprovada. Isso é algo que é preciso parar e pensar a respeito disso agora. Ainda há tempo de fazer isso. Então, eu recomendo que você leia a Epístola de Paulo aos Gálatas inteira, para você ver isso aí. Ele vai falar muitas coisas a respeito disso nessa epístola, muitas coisas para esclarecer a igreja, para fazer ela retornar à sensatez, que é o que está precisando acontecer hoje com a igreja no século XXI. Porque, infelizmente, esse outro evangelho tomou conta de muitas pessoas e estão fazendo essas pessoas errarem. E esse erro não pode continuar mais. É preciso parar com esse erro. A igreja do Senhor Jesus não pode cometer erros infantis dessa forma. É hora da igreja que tem maturidade começar a entender isso. Então eu espero que essa mensagem possa abrir os olhos de muitas pessoas. Porque ela serve para abrir os meus olhos, sim. Serve para abrir os olhos de você também. Para que você entenda que é preciso agradar a Deus e não aos homens que querem perverter o Evangelho de Cristo. Então, essa é a verdade. Então, espero que essa mensagem possa servir para edificar o corpo de Cristo cada vez mais. Para que possamos chegar no final aprovados como Ele quer ver a sua igreja vitoriosa no final. Então, espero que essa mensagem possa servir para isso, seja útil para isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.